A casa de Deus, casa de adoração. Glória a Deus, aleluia. Amém. Gênesis capítulo 3, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Somente até aí, vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, eu quero te render graças, ó Deus, pela imensa oportunidade que nos é concedida de estarmos mais uma noite aqui na tua casa, na tua presença, para te bendizer, para te exaltar, para te glorificar, porque verdadeiramente o Senhor é um Deus santo, é um Deus justo, é digno de ser adorado e glorificado em plena e em completa santidade. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, bendizido seja o nome do Senhor para todo sempre. Glórias a Deus nas mais elevadas alturas. Bendito seja o teu nome, Pai. Opera, se revela, se manifesta aqui nessa noite de uma forma sobrenatural, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. E amém, Jesus querido. Pode se assentar, se você puder aplaudir o Senhor, vai ser muito bom. Deus abençoe os nossos irmãos dos nossos canais sociais, no Facebook, Jesus Fonte de Vida, e no YouTube, Palavras de Vida. Céus abertos sobre a vossa vida, receba a palavra do grande e do forte. Quem veio aqui para adorar o Senhor, diga amém. Amém. Queridos, o crente vem para a casa do Senhor com o objetivo: adorar a Deus, sim ou não? Sim. Obrigado, Pai. Bota algum, tu vai perder o teu galardão. Porque, irmãos, nós temos que focar na adoração. Aleluia, Deus. Os problemas que aconteceram antes do culto, deixa lá, quando terminar o culto, nós resolve. Né? Aleluia. Ou, quando terminar o culto, quando a gente for atrás do problema, Jesus já tem resolvido pela gente. Glória a Deus. É ou não é assim? Porque você já observou que muitas vezes, antes de um culto acontecer alguma coisa, é para roubar a nossa atenção. É para tu ficar com a mente atribulada, não conseguir se concentrar no culto, nem adorar a Deus em espírito e verdade. Porque o culto a Deus verdadeiramente, ele tem que ser na sua totalidade. O que foi que Deus disse para Jeremias? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso Coração. Tem que ser de todo o nosso coração. Glória a Deus. Então, se eu for aqui adorar a Deus e ficar pensando em alguma coisa que aconteceu antes de eu vir adorar a Deus, essa adoração, ela não vai ser completa, não vai ser plena. Pode ser que Deus não receba. Por isso que eu tenho que me desconcentrar daquilo que aconteceu antes do culto, me ligar no trono de Deus e adorar o Senhor, independente daquilo que aconteceu, porque Deus, Ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas. Então não se prenda, não se preocupe, Deus está resolvendo o teu problema. Quem crê assim, diga amém. Amém. Ele está advogando a tua causa. E quando terminar o culto, e tu for procurar o problema já está resolvido. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Quem crê assim, diga amém. Amém. Queridos, nós vamos pregar aqui nessa noite subordinado a esse tema: Deus, o homem, a salvação e o livre-arbítrio. Essa palavra, irmãos, é uma palavra complexa. Por que é uma palavra complexa? Porque há diversas linhas de interpretações teológicas. Alguns teólogos acreditam que não existe livre-arbítrio. Já outros acreditam que existe o livre-arbítrio, que é o poder que Deus, Ele nos deu de decidir o que é que nós queremos fazer
da nossa vida. Só que quando nós abrimos o texto bíblico aqui em Gênesis, capítulo 3, nós aprendemos que o Senhor, Ele deu de fato ao homem o total direito dele decidir a vida dele, sem interferir, mesmo Deus tendo o poder de interferir, Ele não interferiu. Porque o projeto de Deus para o homem sempre foi um projeto pleno, um projeto completo, maravilhoso, belo e extraordinário. Deus, Ele cria o homem com um propósito. O propósito que Deus cria o homem é para que o mesmo o adore, glorifique em espírito e em verdade, em santificação, em adoração plena, perfeita e completa. Só que como Deus, Ele não ia interferir nas decisões do homem, Deus não ia robotizar o homem, Deus não ia cortar do homem o direito dele escolher. Ele coloca o homem no jardim do Éden, entrega a plenitude a ele, entrega a plenitude a Adão. A vida de Adão era uma vida perfeita, não tinha problema. Ele vivia em um jardim paradisíaco, maravilhoso, tinha comunhão com Deus. Deus todos os dias, ao cair da tarde, olha que honra, ao cair da tarde, Deus descia no jardim para conversar com Adão. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Para bater um papo com Adão. Todos os dias, no cair da tarde, Deus ia lá conversar com Adão. Era uma vida completa. Ele tinha uma intimidade profunda com Deus. Deus, Ele deixou Adão à vontade. Ele não quis, em hipótese alguma, interferir nas escolhas de Adão. Ele só avisou: de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer livremente. Pode comer de todas. Somente da árvore que está no centro do jardim vocês não tocam. Porque no dia que vocês tocar, vocês vão morrer. Parafraseando, Deus deu ao homem 90% do jardim. E apenas 10% do jardim, Deus disse: olha, aqueles 10% ali tu não toca. Não toca. Mas o ser humano, irmão, ele tem um mal que parece que é patológico. Parece que é inerente ao homem. Ele quer ter aquilo que ele ainda não tem, mesmo ele sabendo que a vida dele já é uma vida plena, já é uma vida completa, já é uma vida abastada. Ele já tem de tudo. Um exemplo disso é Acabe. Acabe era rei. Só o que Acabe tinha era vinha, possessões, poderes, fazendas. E ele não desejou a vinha de Acabe, não desejou a vinha de Nabote. Quantas vinhas Acabe já tinha? Quantas vinhas Acabe já tinha? Aí ele vai desejar a vinha de Nabote. E porque Nabote disse que não podia vender porque era herança dos seus pais, Acabe, como era um banana, um calça frouxo, era, Nabote era, mandado pela sua esposa Jezabel, ele simplesmente, quando chega em casa, faz cara de triste, faz beicinho. Jezabel pergunta o que é. Ele diz: ora, eu queria comprar a vinha de Nabote, mas ele não quer me vender. Aí Jezabel, como ela era maligna e altamente diabólica, ela vai dizer para Acabe: Acabe, tu é rei, tu é rei, o que tu quiser ter, tu tem. Encerrou o assunto. E doido é quem se meter no teu meio, nós esbagaça. Não existe esse negócio de Nabote, não quero.
Nabote não tem poder de escolha. Quem manda na vida de Nabote é nós. Quem resolve é nós. Já que tu não sabe resolver, deixa que eu resolvo. E bem rapidinho ela arranjou 2 falsas testemunhas, acusou Nabote, matou Nabote e tomou a vinha do homem. Porque é um mal que parece que está dentro do ser humano. Muitas vezes ele é inconformado com aquilo que ele tem, sendo que aquilo que ele tem já é o suficiente. Aquilo que ele tem já é o suficiente. Adão vivia naquele jardim maravilhoso, tinha direito de comer de todas as frutas e de todo o fruto, com exceção de uma que estava no meio do jardim. Deus só estabeleceu um princípio: não toca naquele que está no meio do jardim. E é aqui que está entrelaçado o direito de escolha. Porque Deus poderia ter interferido quando Eva foi pegar do fruto, sim ou não? Poderia. Poderia. Sabe por quê? Porque quando Adão comeu do fruto, foi o que Deus fez? Quem lê a Bíblia sabe. Ele colocou uma espada flamejante para pastorear a alma. Deus, ele poderia ter interferido, mas ele não interferiu por causa desse princípio que ele estabeleceu, dando ao homem o direito do homem escolher. Ele deu a Adão o direito de ele fazer a escolha dele, e ele foi infeliz na sua escolha. Ele foi infeliz na sua decisão, porque quando ele comete aquele erro, aquele delito, que prejudicou toda a geração, toda a humanidade, ele traz o pecado para o mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Só que Deus, ele não perde batalha. Como Adão, ele peca, ele erra, porque ele não sabe gerenciar o direito dele escolher. O problema do ser humano é esse: ele não sabe gerenciar o livre-arbítrio, o direito dele escolher. Ele arranja problema, ele se mete enrolado, usando aqui palavras bem contemporâneas, ele se mete em precipícios, ele arranja problemas por causa das suas más escolhas, e muitas vezes ele quer arranjar um bode expiatório. E tem pessoas que ainda querem culpar a Deus por causa daquilo que está acontecendo na sua vida, sendo que não foi Deus que desceu do céu para decidir, fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Ele nos outorgou o direito de nós escolher. A gente explica isso para as pessoas que não conseguem entender o porquê que o homem tem que decidir servir a Deus no seu coração, por causa do pecado de Adão, que contaminou toda a geração. Toda a humanidade foi contaminada por causa do pecado de Adão. Desde o mais insignificante que se rasteja sobre a superfície da terra, até o maior mamífero que nada nas profundezas do oceano, foram prejudicados por causa do pecado do homem. Toda a criação, sem exceção, foi manchada pela mancha do pecado. Todos, sem exceção, foram prejudicados. E Deus, pela sua infinita misericórdia, estabelece o plano da salvação para me salvar, para te salvar, para nos livrar da condenação eterna, por causa do pecado que Adão cometeu, por causa da sua incapacidade de gerenciar sua escolha. Ele errou, ele negligenciou na sua missão, e uma vez negligenciando na sua missão, ele trouxe consequências avassaladoras. É por isso que nós temos que pensar, repensar bastante antes de tomar qualquer decisão na nossa vida. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, entenda, você é senhor das suas próprias escolhas.
Você é senhor das suas próprias decisões. Deus tributou a você esse direito. Por isso que depois nós não podemos, em hipótese alguma, querer culpar alguém, tentar arranjar um bode expiatório, ou então querer culpar o próprio Deus por causa de algumas coisas erradas que estão dando na nossa vida. Por causa de Adão, a humanidade hoje geme, chora, porque ele não soube fazer a escolha certa. Deus, na sua infinita misericórdia, quebrou a maldição que entrou na humanidade através do pecado de Adão, que está em Gênesis capítulo 3, verso 17. A maldição entrou e manchou toda a humanidade. Todos foram manchados, todos foram prejudicados por causa desse pecado. Aí Jesus vem, se materializa em mim, pega a minha culpa, pega a tua culpa, pega os nossos pecados, que segundo Isaías capítulo 53, estava sobre ele. A minha culpa estava sobre ele, a tua culpa estava sobre ele, os nossos pecados estavam sobre ele. Ele pega as nossas iniquidades, ele pega os nossos erros, para nos guardar dessa maldição, para nos livrar dessa condenação. Ele crava essa maldição na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ele cravou a maldição e disse para mim e para você: minha filha, meu filho, mais uma vez eu estou te entregando a salvação que foi tirada, e mais uma vez eu estou te dando o direito de você fazer as suas escolhas. Aleluia, Deus. Por que Deus não alienou o homem a ele? Porque Deus não criou robôs. Não. Um robô, você faz uma programação nele e ele vai fazer tudo que você programou. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. O que você programou, ele vai fazer. Deus não criou robôs. Deus criou seres humanos dotados de desejos, vontades, sentimentos, desejo de fazer as suas próprias escolhas. Servir a Deus é uma decisão. Aleluia. Você sabia disso? Servir a Deus é uma decisão. É nós que decidimos no nosso coração servir ou não servir a Deus. Se você decide no seu coração servir a Deus, ser fiel a Ele, obedecer a sua palavra, é evidente que você vai sofrer as represálias. É evidente que você vai sofrer alguns detrimentos. É evidente que o inimigo vai tentar te esmagar, te reprimir, vai tentar fazer você voltar atrás, vai tentar fazer você pensar que a decisão que você tomou não foi a decisão certa. Mas entenda, se você tomou essa decisão de todo o seu coração, de todo o seu ser, de toda a sua alma, seja firme no seu objetivo e a luz vai brilhar no seu caminho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Seja firme no seu propósito e a luz vai brilhar no seu caminho, porque a serpente, ela vai tentar te roubar a salvação de novo. E essa maçã, ela pode significar muitas coisas. Digo, melhor, essa maçã não, já se tornou já algo, né, comum falar. Esse fruto que a mulher comeu, que o homem comeu, que quebrou a aliança da salvação, pode significar muitas coisas. Muitas coisas. E a serpente, ela pode tentar te iludir, pode tentar me iludir, tentar nos iludir. Assim como ela persuadiu a Eva, querendo confundir a mente dela, e dizendo para ela: olha, Deus falou isso daí, mas Ele falou isso daí porque Ele sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão se tornar igual a Ele. Os olhos de vocês vão se abrir, e vocês vão se tornar semelhante a Ele. A mulher caiu na lábia do maligno, e ela comeu o fruto.
Ela não só comeu, como ela deu para o seu marido comer. E uma vez comendo daquele fruto, os olhos de ambos se abriram. Quando os olhos se abriram, a ficha caiu. E quando a ficha cai, eles já escutam a voz de Deus bradando lá no meio do jardim. Porque antes de Deus chegar pessoalmente, ele viu a voz dele. A voz vinha gritando e perguntando a Adão: aonde tu estás, Adão? Perceba como Deus, irmãos, Ele é um Deus de oportunidade. Diga comigo: Deus é um Deus de oportunidades. Porque Deus, Ele possui atributos que lhe são peculiares. Ele é onisciente, Ele tem o pleno conhecimento de tudo. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então Deus sabia onde Adão estava, Deus sabia o que Adão tinha feito, mas mesmo assim, Ele está perguntando aonde Adão está. É por isso, irmãos, que para o homem entender a Bíblia, a palavra do Senhor, ele tem que ser espiritual. Como carnal não entende não. Porque o cético, ele vai criticar. E ele vai dizer: como é que pode? Se Deus sabia onde Adão estava, por que Deus está perguntando onde é que Adão está? Por que Deus está perguntando onde ele está, se Deus sabe onde ele está? É simples. Porque Deus estava dando ao homem a oportunidade dele o procurar primeiro e confessar o seu pecado. Deus estava dando a Adão a oportunidade dele procurar a Deus e reconhecer o erro dele, dizer que tinha pecado, dizer que tinha errado. Porque a melhor coisa a se fazer quando se erra e quando se peca é varrer para debaixo do tapete, né? É ou não é? É ou não é? Esconder de todo mundo. É ou é? É? Ei, não é isso, mas é o que todo mundo faz. É o que boa parte das pessoas faz. Escondem. Escondem. Não querem confessar, não querem dar cara a tapa e reconhecer que é errado. Porque o inimigo coloca logo o que no coração? Vergonha. Não conta não que vão rir de ti, vão fazer chacota. Tu vai ser envergonhado, tu vai ser envergonhado. Quando Davi pecou, o melhor caminho para Davi era a confissão. Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. O melhor caminho para Davi era a confissão. Ele confessar que tinha pecado, que tinha errado. Tacar a tapa. Foi o que Davi fez? Eu vou encobrir o pecado. E ele escolheu uma forma macabra de encobrir o pecado, matando o marido da mulher. Ele mata o marido da mulher que ele adulterou. E ele pensa que ele vai ficar isento das consequências. Um ano se passa. E as consequências, elas começam a vir de uma forma avassaladora. Porque o filho de Davi vai nascer e vai morrer. E o profeta vai à casa de Davi e vai dizer: Davi, o negócio vai pegar para ti agora, Davi. O negócio vai pegar para ti, Davi. O negócio vai ficar feio. Feio, Davi. Vai ficar feio. Tudo isso por quê? Porque Davi não confessou. O melhor caminho é o arrependimento profundo e a confissão. É melhor confessar e reconhecer o erro do que encobrir o pecado. Porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que as confessa e deixa alcança misericórdia. Adão estava recebendo de Deus mais uma oportunidade. Deus estava falando: meu filho, corre! Vem confessar o teu pecado. Vem dizer para mim que tu errou, que tu não soube gerenciar o direito de escolha que eu te dei. O homem quer ter tanto direito de escolher e acaba errando. Ele quer tanto ser o Senhor da sua vida e acaba ele mesmo fazendo desgraça com a sua própria vida.
Porque não sabe fazer escolha, não sabe decidir, não sabe fazer a coisa certa. Deus vem ao encontro do homem quando o homem peca. Perdoa Adão, perdoa Eva, mas não retira as consequências do erro que eles cometeram. Porque Deus perdoa o pecado, perdoa ou não perdoa? Deus perdoa, Ele não retira as consequências. Pode ter certeza de uma coisa, Ele perdoa. Mas não tem esse negócio de passar, irmãos, óleo nas costas das pessoas, a massagear. Não. Deus perdoa. Agora a consequência Ele não retira não, irmão. Sinto muito. Consequência Ele não retira. Não adianta querer maquiar, querer esconder. Ah, porque eu cometi isso, cometi aquilo. Deus, se você se arrependeu, Deus perdoa. Deus perdoa, irmão. Deus é perdoador. Ele só não vai retirar as consequências. Não vai. Por isso que nós temos que nos policiarmos no que diz respeito às nossas escolhas e às nossas decisões. Pense, repense, ore, jejue, leia a Bíblia, peça sabedoria, avalie, olhe uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, reflita, peça direção a Deus antes de você fazer qualquer coisa e tomar qualquer decisão na sua vida, principalmente decisões importantes, irmãos. Principalmente decisões importantes. Porque o que tem de pessoas chorando aí hoje, amargando hoje, porque fizeram escolhas erradas, tomaram decisões precipitadas. Não tome decisões no momento da raiva. Não tome decisões quando você estiver eufórico demais, emotivo demais, emotiva demais. Porque muitas vezes a emoção vai fazer tu tomar decisões que estão longe, a rios de distância da razão e da ótica, da lógica, digo melhor. Que é o caso de Davi, mais uma vez. Davi estava tão emotivo, mas tão emotivo para levar a arca para Jerusalém, que ele esqueceu de atentar para os detalhes. Ele queria levar a arca para Jerusalém, mas ele estava muito emotivo. 2 Samuel capítulo 6, é só você ler depois. Ele estava tão emotivo, tão eufórico, querendo levar a arca, ele esqueceu de atentar para os detalhes. Ele pega a arca, coloca em cima de um carro e começa a levar a arca sendo puxada por bois. Se você ler o texto, você vai perceber que Davi estava jubiloso, alegre, feliz. Só que a intenção dele era boa. Só que a forma que ele estava fazendo era a forma errada. Porque quando chegou à altura daquele percurso, o carro passou por dentro de um buraco, a arca balançou. E uma vez a arca balançando, Uzá estende as suas mãos e vai tocar na arca. Quando ele toca na arca, Deus mata Uzá na hora. Deus mata Uzá na hora. E quando Deus mata Uzá é quando a ficha de Davi cai. E ele vai perceber que ele estava fazendo da forma errada. A arca não era para ser conduzida por bois. A arca estava sendo carregada da forma errada. Agora, porque Davi estava muito emotivo, muito alegre. Aí acabou agindo ali pela euforia do momento. Não percebeu que ele estava fazendo errado e custou a vida de um homem. Custou a vida de um homem. Por isso, não tome decisões sérias quando você tiver motivo demais. Porque senão, quando passar aquela euforia, quando passar aquele momento, se tu for refletir, analisar, tu, rapaz, o que foi que eu fiz? Não era para ter feito, mas fez.
Não era para ter feito, mas fez. Por quê? Porque estava eufórico demais, emotivo demais, emotiva demais, e não parou para pensar. Adão foi infeliz porque não soube administrar aquilo que Deus entregou para ele gerenciar. Falhou na missão. Deus, pela sua infinita misericórdia, usou o fracasso de Adão, a queda de Adão, para me dar e te dar uma nova oportunidade de salvação, como assim me deu, te deu. E com essa nova oportunidade de salvação, Ele também nos entregou o livre-arbítrio e o poder de nós decidirmos a nossa vida, sem responsabilizar ninguém pelos nossos fracassos e pelas nossas derrotas. Não responsabilize ninguém pelos seus fracassos e pelas suas misérias. Se alguém é culpado, esse alguém é eu e esse alguém é você. Pode ter certeza disso. Ninguém, porque nós temos esse mal. Não adianta querer terceirizar a culpa, irmão. Não adianta tentar responsabilizar os outros quando a responsabilidade é nossa. É nossa. Não tem de culpar ninguém. Não tem de culpar. Se levante e seja você mesmo o herói. Vá para a luta, vá para a batalha. Peça a Deus que Ele vai lhe dar sabedoria para você fazer a escolha certa, tomar a decisão certa e vigia com a tua salvação, porque a serpente está aí. Aleluia, Deus. A serpente está aí, doida para roubar a salvação. Cabe a mim e a você saber cuidar dela e guardar ela, porque se nós não souber guardar, cuidar, prezar por ela, até a nossa salvação nós perde. Até a nossa salvação nós vacilamos com ela. Guarda essa palavra no teu coração, porque poderoso é Deus para fazer com que essa palavra produza na tua mente e no teu coração frutos produtivos para o teu crescimento. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Então fique em pé no nome de Jesus, fique em pé.